Bora falar de futebol, 0-0, choque rei, São Paulo e Palmeiras no Morumbis, um jogo que, na minha forma de ver, se resume a uma frase: muita competição e pouca inspiração. Vou explicar, claro, no vídeo todos os detalhes da minha análise. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e nas minhas redes sociais eu produzo análises em vídeo focadas no clube. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. E também deixa o like, botão joinha para dar aquela moral para o trabalho e ao final do vídeo um comentário, claro, um questionamento, uma pergunta, um elogio, uma crítica, algo a agregar, fica super à vontade, sempre em alto nível. E se quiser ser membro do canal, eu também vou ficar muito contente. Aliás, tem coisa pintando nova para os membros, muito em breve eu vou contar para vocês, tá? Vamos lá, falando um pouquinho sobre o confronto em si. Muita competição e pouca inspiração, né, gente? É interessante destacar que as duas equipes procuraram vencer o jogo e procuraram gerar estratégias, claro, projetando o adversário, né? O próprio Abel Ferreira, ele coloca o Estevão em campo justamente para tentar fazer com que a equipe tenha mais drible e profundidade, inclusive do lado direito, e prender um pouco mais o Wellington, que é um jogador que gosta de chegar à frente, que gosta de atacar, que gosta de apoiar. Então, já projetando, vencer um duelo individual com a qualidade que tem o Estevão. Quando você olha para o São Paulo, por exemplo, você vê o São Paulo entrando com 3 zagueiros, e aí tem aquele objetivo natural de, no momento sem bola, se necessário for, fechar com 4 ou até com 5 para gerar pelo menos uma equivalência numérica caso o Palmeiras faça aquilo que gosta de fazer, que é avançar os seus alas para a última linha, avançar os seus 2 atacantes para a última linha e muitas vezes colocar o Veiga por dentro para colocar 5 homens ali e tentar gerar algum tipo de vantagem numérica dependendo do setor. Então, as duas equipes foram bem preparadas para tentar anular o que elas têm de forte, para tentar trabalhar de maneira a impedir que o adversário cresça no jogo. Para quem não se ligou, o próprio Murilo, ele viu que o André Silva sairia bastante para construir junto com o Luciano e o Palmeiras colocou o Murilo para fazer uma marcação individual no André Silva. Em várias ocasiões o André Silva estava partindo lá para o campo de defesa e o Murilo estava acompanhando. E era um Palmeiras que tinha a capacidade de manter a estrutura defensiva, mesmo com o São Paulo tentando quebrar essa linha, tentando colocar mais um jogador lá atrás para iniciar uma construção melhor. E no fim das contas teve que lançar muitas bolas para o Calleri e o Gomes estava muito esperto também para impedir continuidade de jogadas. Então, tudo que eu falei aqui foi trava. Foi tentativa de impedir que o adversário jogue, tentativa de fazer com que o adversário não crescesse no jogo, e de fato os dois times conseguiram fazer isso. Mas, de tanto competir, e é muito bom quando o torcedor sabe que seu time competiu, pode não ser brilhante, mas brigou, lutou, não deixou de entregar carrinho, não deixou de entregar raça, não deixou de entregar as tarefas que são colocadas, é claro que o torcedor já se sente satisfeito, independentemente do resultado. Mas a inspiração é o que leva muitas vezes à vitória num jogo tão competitivo como esse. E faltou dos dois lados. Os números comprovam isso. Para quem acompanhou a partida, é fácil lembrar as poucas chances claras de gol que as duas equipes tiveram. Resultado dessa marcação forte, resultado dessa compactação sem bola e também dessa pegada muito grande, também em marcação alta, impedindo uma construção mais tranquila para tentar chegar bem no gol. Então, as duas equipes trabalharam para travar desde o começo a criação de jogadas e conseguiram. Não à toa, a gente observa que pela competição, as duas equipes finalizaram bastante. Foi, para se ter uma ideia, em termos de finalizações, um jogo numeroso. O São Paulo finalizou 16 vezes, o Palmeiras finalizou 9 vezes, jogo que rolou no Morumbis. Então, foi um número muito bom de finalizações. Agora, quando você olha para as finalizações na direção do gol, que costumeiramente são as finalizações que acontecem quando o jogador tem condição de finalizar equilibrado ou ganhar uma bola aérea e de fato mirar a direção do gol e acertar, o São Paulo só acertou o gol 3 vezes nas 16 finalizações. O Palmeiras só acertou 1 vez nas 9 finalizações. Então a gente está falando realmente de equipes que tiveram dificuldades de concluir as suas jogadas, tanto pela construção mais dificultada pelo adversário, quanto pela pouca inspiração quando conseguia romper a barreira. E eu vou trazer aqui a lembrança de alguns lances
que resultaram em finalizações que poderiam ser perigosas, mas faltou inspiração. Mas esse jogo truncado, ele naturalmente gerou um jogo de muitas faltas, foram 30 faltas ao todo no jogo e um número muito grande em termos de porcentagem de passes errados, principalmente do meio campo para frente. E quando você tem um número muito grande de passes errados, ou faltou inspiração, ou teve muita competição na marcação e foi mais difícil acertar esse passe. Então, veja como a análise ela aparece realmente no curso do rio dessa frase, de muita competição e pouca inspiração. E as chances claras não foram aproveitadas, por isso o 0-0. Para você ter uma ideia, vamos lembrar aqui, no primeiro tempo, o São Paulo não teve chance clara de gol, mas o Palmeiras teve. O Gomes de cabeça conseguiu no cruzamento do Rafael Veiga quase abrir o placar, mas aí foi a grande defesa do Rafael no jogo que impediu a abertura de placar. E também o Murilo conseguiu uma roubada de bola no meio campo, avançou, soltou a bola para o Endrick, dentro da grande área, o Endrick poderia chegar batendo, mas tentou fazer o corte, e aí a zaga do São Paulo conseguiu cortar. Então a gente está falando de 2 lances, 2 chances claras de gol que não resultaram em gol. Uma porque faltou inspiração ao Endrick para finalizar direto ou para conseguir fazer o corte. A outra, sim, a inspiração sobrou, mas foi para o Rafael, foi para o defensor, não foi para o atacante, para fazer uma boa defesa. E ao São Paulo faltou inspiração, não conseguiu, de fato, finalizar e criar chance clara. No segundo tempo, o São Paulo melhorou com a entrada do Ferreirinha, que é um jogador que faz a diferença, né? E o Ferreirinha, pelo drible, pela velocidade, conseguiu criar tanto uma finalização cara a cara com o Everton num contra-ataque, que o goleiro foi muito bem também, quanto numa jogada em que ele consegue ajeitar para o Caleri chegar finalizando e a bola pegar na trave. Só essas 2 finalizações. Faltou inspiração ao Ferreirinha para colocar a bola na rede cara a cara com o Everton, sobrou para o goleiro. E em relação ao Caleri, foi o detalhe da eficácia mesmo que impediu que abrisse o placar. E o Palmeiras também voltou com opções para colocar a bola na rede. Para você ter uma ideia, vou colocar 2 aqui. O Palmeiras teve até um pouco mais de volume do que o São Paulo, principalmente no começo do segundo tempo, colocando sua linha ainda mais alta, recuperando bolas no meio campo, mas as 2 chances claras de gol que tem realmente acontecem. Primeiro, com o Endrick num passe do Veiga para o Flaco ajeitar e fingir que vai finalizar para cruzar para dentro, já dentro da área, rasteiro. O Endrick não consegue fazer o domínio da maneira mais apropriada e aí o São Paulo enche de jogadores à frente para travar a finalização do Endrick e impedir o gol. E também uma outra jogada em que o Palmeiras está com a pressão alta, o Endrick consegue a roubada de bola em cima do Arboleda e solta para trás para o Lázaro com um gol aberto em relação ao Rafael. Mas o Alisson acaba impedindo a finalização embaixo da trave. O Lázaro poderia ter sido mais feliz, ter mais inspiração na hora de finalizar e tentar tirar justamente da única peça que poderia impedir o gol, assim como o Endrick também poderia ter uma inspiração um pouco maior na hora que recebe o passe do Flaco, para quem sabe até finalizar de primeira. Algo que faltou no primeiro lance no primeiro tempo, faltou nesse segundo lance também, ou pelo menos um rápido domínio e uma finalização. E por isso, nenhuma das equipes abriu o placar. Foram poucas oportunidades claras de gol, mas a gente pode dizer aí que ficou no 4-2 para o Palmeiras em cima do São Paulo. A oportunidade do Endrick, aparentemente o Flaco estaria impedido, pelo menos foi o que eu vi no campo, não vi depois o lance, e aí ficaria 3-2, digamos, mas então a gente está falando de um jogo de fato equilibrado, de muita competição e pouca inspiração. Agora, 0-0 é um placar bom para o Palmeiras, olhando para a tabela, olhando para a maratona que é o Brasileirão, não olhando para o momento. É claro que para o momento era importante uma vitória, para reconduzir o time a uma sequência de vitórias, havia vencido o Del Valle depois de um momento ruim, com empate com a equipe do Flamengo, derrota para a equipe do Internacional, os 2 jogos em casa, mas olhando para a maratona do Campeonato Brasileiro, conseguir de fato um empate no Morumbis é algo positivo. Você roubou 2 pontos num choque-rei, e vai ter a oportunidade de jogar em casa no segundo turno. Então, para a maratona, digamos assim, no Campeonato Brasileiro, o resultado para o Palmeiras foi bom, para o São Paulo nem tanto, porque tinha a sua casa a seu favor, mais de 55 mil torcedores, não transformou em 3 pontos, e agora o próximo desafio em relação ao Palmeiras no segundo turno deve ser no Allianz Parque, com a torcida do Palmeiras, é muito mais difícil jogar por lá, portanto, para o São Paulo o resultado não foi bom. E aí a gente tem que falar um pouquinho, eu acho que é o único detalhe que eu vou mergulhar um pouco mais no detalhe, digamos. Faltam palavras agora, né? Já quase 1h30 da manhã gravando vídeo, mas
tem que falar sobre a questão do Veiga, né? O próprio Abel já disse que ele está cansado, que ele está desgastado, justifica suas atuações abaixo do esperado com o desgaste, e o Veiga acaba ficando ao longo dos 100 minutos de confronto em campo. Se ele está desgastado, ele não vai render. Se ele não vai render, ele acaba se prejudicando e prejudicando o coletivo. O Luiz Guilherme mostrou que tem capacidade de mudar um jogo, jogando por dentro, não exatamente por fora. Ele ainda tinha o Rômulo, caso quisesse insistir com o Luiz Guilherme por fora, para tirar o Veiga, descansá-lo um pouco, fazê-lo recuperar, até não só recuperar a questão física, mas a questão mental mesmo, porque se o jogador vai jogando mal, não conseguindo produzir, a questão mental também vai pegando. O jogador começa a se sentir mal, a desconfiar do seu próprio potencial, a não ser mais tão ousado, tão audaz, tão criativo, tentar jogar no básico. Então é um ciclo vicioso mesmo. E eu acho que dava para ter explorado melhor as substituições nesse caso. O Veiga poderia ter saído para a entrada do Luiz Guilherme por dentro, que foi o que funcionou contra o Del Valle, e tem funcionado quando ele entra por dentro. E o Mike poderia entrar onde ele entrou, por exemplo, e já seria algo que funcionaria bem na minha concepção. Mas aí é aquela história, nós não estamos no dia a dia, não estamos nos treinamentos, não sabemos exatamente o que o Veiga tem dito ao Abel, mas o Abel garante que tem pensado no coletivo ao manter Veiga em campo, ao mantê-lo jogando, mesmo abaixo do esperado. Agora, eu acho que o Luiz Guilherme merecia sim mais minutos jogando na posição do Veiga. Se a gente está falando em meritocracia, nos poucos minutos que ele teve ao longo do ano atuando naquela posição, ele mostrou que pode fazer a diferença. Ele mostrou que pode, inclusive, ajudar o Veiga a descansar mais para poder jogar mais bola. Pelo menos é como eu vejo, e acho que o Abel acaba se equivocando nesse ponto. Mas como eu disse, ele que vê os treinos, ele que tem a resposta dos jogadores internamente, e alguma razão ele deve ter para não fazer essa modificação. Claro que você pode comentar aqui embaixo, quero que você comente, não esqueça de comentar, mais do que comentar também, se inscreva no canal, deixa o seu like para dar aquela moral também, e se quiser ser membro eu também vou ficar muito contente. Combinado? Bora falar de futebol.